Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 14. É o tema da campanha, não é isso? Eu quero, primeiramente, antes de tudo, pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso, tá bom? Eu não gosto de chegar atrasado na igreja. Cheguei agora 8 horas, devido ao meu trabalho. Hoje o dia foi um pouco corrido para mim, mas graças a Deus aqui eu estou para adorar o Senhor junto com vocês. E também sou grato a Deus por conhecer vocês, irmãos. Mais um povo que vai morar no céu. Nunca vi esta casa, mas para tudo tem uma primeira vez, né? Muito obrigado pela confiança desse púlpito. A também o nosso irmão Elton, não é isso? O irmão Elton que nos chamou para estar aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. Estou feliz, irmão, estou feliz demais por estar aqui. Efésios capítulo 3, versículo 14, que é o tema desta campanha. Hoje, terça-feira, é culto da vitória, não é isso? Como foi me comunicado. E o tema da campanha é este aí, ó. Efésios capítulo 3, versículo 14. Maravilha, irmão. Amém? Você veio adorar o Senhor junto comigo ou não? Efésios 3, 14. Vamos ler em nome de Jesus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender em todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E eu digo amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesse momento, irmão, você preste atenção, tá bom? Você se ligue na palavra, se ligue no Senhor, porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer em nosso meio, para fazer nesta casa, para fazer aqui. Eu digo, irmãos, que nós não saímos de casa em vão quando se vem à casa do Senhor. Nós não viemos e não chegamos aqui em vão. Há um propósito por trás disso. Há algo de Deus por trás disso, tá bom? Enquanto muitos estão aí fora fazendo o que não presta, nós estamos aqui na casa do Senhor louvando a Ele, exaltando, glorificando. E eu creio que Ele não vai nos fazer sair daqui de mãos vazias. Quantos creem, diga glórias a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14, irmãos. No título, se a sua Bíblia for a Bíblia Almeida, vai estar escrito aí que é a oração de Paulo pelos Efésios, ou pelo povo que morava em Éfeso. Nesse momento em que Paulo ele escreve esta oração, Paulo ele estava preso em Roma, preso numa prisão romana. Você já não deve ser nada novo para você eu falar aqui que Paulo, ele foi um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi escolhido por Deus e retirado do mundo para fazer a obra do Senhor Jesus. Eu creio que não é nada novo para os que são cristãos saber que Paulo, ele foi um homem que perseguia a igreja e perseguia o povo de Cristo, matando e prendendo e maltratando a eles. Mas aí chega uma certa feita que o Senhor Jesus, ele aparece a Paulo em um resplendor no céu e diz a Paulo: Paulo, por que tu me persegues?
Observação, irmãos, é que Paulo ele não estava perseguindo ao povo de Cristo, mas ele estava perseguindo ao próprio Cristo, porque nós não somos de nós mesmos, mas nós somos do próprio Deus, do próprio Cristo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo ele perseguia a igreja. E aí o Senhor lhe revela para ele, se aparece para ele e diz: Paulo, por que tu me persegues? A Bíblia vai dizer que Paulo naquele momento ele fica cego e vai passar alguns dias na casa de um homem de Deus em uma determinada cidade. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele se converte ao Senhor através desta ação que o próprio Jesus Cristo se revela para ele. A Bíblia diz que este homem chamado Paulo, ele começa agora a buscar as coisas de Deus, e a Bíblia diz que ele passa muitos anos estudando sobre a palavra e conhecendo a Cristo, e depois de estudar e buscar e crescer em graça e em conhecimento, a Bíblia vai dizer que Paulo agora ele começa a pregar também, sendo assim um apóstolo de Jesus. A Bíblia diz que ele começa a pregar, começa a buscar o Senhor, e a palavra vai dizer que ele viajou muitas cidades. A Bíblia vai dizer que ele viajou para vários lugares, levando com ele a palavra, a salvação e o reino de Deus para todos os ouvintes que o ouviam. Mas a Bíblia diz, irmãos, que chega uma hora que agora ele começa a ser perseguido, e nesse texto na qual nós lemos vai falar sobre isso. Foi por isso que anteriormente eu comecei assim, porque nesse texto, irmãos, a Bíblia diz que Paulo estava preso em Roma, por causa que ele não podia mais pregar nem levar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer aqui que ele estava impedido de levar a palavra do Senhor por onde ele já tinha levado e por onde ele iria levar. A Bíblia diz que Paulo está preso, impedido de viajar e de levar a mensagem do reino de Deus. Mas no versículo de número 14, a primeira lição que eu aprendo é: Paulo escreveu dizendo: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que Paulo estava preso na prisão romana, mas ele estava dizendo: eu posso estar preso, mas ainda assim estou de joelhos dobrados orando. Eu posso estar preso na cadeia romana, mas ainda assim eu estou buscando a face do Senhor. Eu posso estar preso dentro dessa prisão, mas mesmo assim eu continuo orando ao Senhor pela vida de vocês. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós podemos estar presos e podemos estar impedidos de levar a palavra fora das quatro paredes, mas dentro das quatro paredes, ainda que nos prendam, irmão, nós temos a liberdade de adorar e exaltar este Deus. Se você veio aqui com esta intenção, glorifique e exalte ao Senhor. Aleluia. A primeira lição que Paulo me ensina é essa: é que mesmo Paulo estando preso na prisão romana, ele escreveu: por causa de todas estas coisas que me sobrevieram depois que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, ainda assim eu me ponho de joelhos para orar. Oh glória. Irmãos, a Bíblia vai dizer que os judeus, eles tinham um costume de orar em pé, em praça pública e nas esquinas, clamando em alta voz e orando em alta voz, para que as outras pessoas, elas escutassem eles orando. Mas Paulo, ele orava de joelhos. Paulo, ele estava clamando a Deus de joelhos. Os judeus queriam aparecer em suas orações, os judeus queriam aparecer para o povo, mas Paulo, ele me prova aqui que de joelhos seria melhor. Por quê, pregador? Porque de joelhos é onde a gente presta reverência a Deus, irmãos. Tem muita gente aí, pastor, oh glória, querendo orar em pé para se apresentar, irmão Elton. Tem muitas pessoas aí que quer orar em pé para se aparecer, irmãos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: melhor é orar de joelhos, melhor é orar com o rosto virado para a parede, melhor é virar, aleluia, as costas para o povo e ficar de frente para Deus. O Senhor não está procurando exibido, o Senhor não está procurando amostrado, Ele está procurando aquele que o adora em espírito e em verdade.
Oh, aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, que se esqueceram da humildade, cresceram pequenininhos, humildes, cresceram, irmãos, naquela sabedoria divina de ser uma pessoa tranquila, humilde. Mas quando o Senhor começa a dar um emprego bom, começa a dar uma roupa boa, começa a dar dinheiro, começa a exaltar, aí o irmão quer se esquecer de onde Deus te tirou. Mas eu tenho uma palavra para essa igreja nesta noite, que o Senhor Jesus, da onde Ele te tirou, Ele ainda tem o mesmo lugar para você, meu querido. Ou você adora na fartura, ou adora na pobreza. O Senhor quer ver a tua adoração aonde for. Aleluia. Glórias a Deus. Paulo me prova aqui, irmãos, aleluia, que independente do seu ministério grandioso, escolhido por Deus, sendo apóstolo de Cristo, ele não se esqueceu da humildade. Ele falou que por causa destas coisas eu me ponho de joelhos. Aleluia. Nós devemos ser humildes, independente da nossa posição social. E a Bíblia, irmãos, vai nos falar mais, que Paulo, ele escreve no versículo de número 16, se você acompanhar a leitura, você vai ver. A petição de Paulo para Deus nessa oração é a seguinte: olha, pessoal de Éfeso, eu quero que vocês, e eu peço a Deus, que vocês tenham toda a riqueza de Deus e a glória de Deus, e que vocês possam ser cheios deste poder no seu homem interior. Quando Paulo ele falou de riquezas aqui, ele não estava falando de bens materiais. Quando Paulo citou riquezas de Deus aqui, ele não estava falando do ouro e da prata que Deus poderia proporcionar. Quando Paulo ele falou das riquezas do Senhor aqui, ele não estava falando das condições financeiras que Deus poderia proporcionar para o povo de Éfeso. Paulo aqui, quando fala das suas riquezas, ele está fazendo uma comparação e simbolizando essas riquezas como os atributos de Deus. E os atributos de Deus, irmãos, significava dizer que Deus, Ele é santo, que Deus, Ele é amor, que Deus, Ele é justiça, que Deus, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, Ele é soberano. Deus, Ele é infinito, Deus, Ele é Espírito, Ele é mais, Ele é o poder. Paulo, quando falou das riquezas de Deus, ele não estava falando das condições materiais. Paulo estava falando dos seus atributos. E a oração de Paulo para o povo de Éfeso era essa: para que vocês sejam cheios das riquezas de Deus, ou seja, cheios dos atributos de Deus. A oração de Paulo para o povo de Éfeso era essa: era a somatória de todos os seus atributos para a vida do homem interior. E Paulo, ele falou aqui, olha, no versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e afundados em amor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo orou dessa maneira: olha, eu quero que vocês sejam cheios destes atributos. Procurem estes atributos na pessoa de Jesus Cristo. Não procurem a riqueza que Ele pode te dar, mas procurem nele todos os seus atributos, para que vocês possam ser cheios desses atributos. E eu aprendo aqui, irmãos, é que nós temos que ter esses atributos que Deus tem. É óbvio que nós não vamos ter todos. Por quê? Porque nós não podemos ser, por exemplo, onipotente. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos ser onisciente.
nós não podemos ser onipresentes, nós não podemos ter esses poderes que somente Deus tem, mas algum deles nós podemos ter. E qual é? O amor. Nós podemos ter o amor, e é o nosso dever enquanto cristão amar o nosso próximo. A Bíblia vai dizer que existiam muitas leis que o Senhor tinha imposto no Antigo Testamento para os homens, mas a partir que Jesus Cristo veio à terra, Ele impôs e trocou estes mandamentos para apenas 2. Quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Aleluia. E a oração de Paulo era essa, para que nós também sejamos cheios de amor e compaixão pelo próximo. Porque tem gente que só se preocupa nele mesmo. Tem gente que só se preocupa como ele está. Tem gente que só se preocupa com o seu bem-estar próprio. Tem gente que só se preocupa com a comida da sua própria casa. Ah, se eu tenho comida, se eu tenho dinheiro, para mim está bom. Se o irmão está passando fome, não está, para mim também está bom. Se o irmão não tem o que comer, para mim também está bom. Irmãos, não é assim. Se nós vemos o nosso irmão precisando, a gente tem que chegar lá e ajudar também. O amor de Deus não é amor próprio, é amor para o próximo. Você tem que amar a si mesmo e amar o outro também. Eu prego nessa noite aqui, irmãos, o amor de Cristo sobre a tua vida. E eu quero que você levante a sua mão assim para o céu, que eu quero profetizar, irmãos. Se falta alguém aqui, amor de Deus, que este amor chegue sobre a tua vida. A partir dessa noite você vai sair daqui amando mais. A partir dessa noite você vai sair daqui ajudando mais. A partir dessa noite você vai sair daqui com o amor de Cristo sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem gente pregando muita coisa e esquecendo do amor, que é o principal, irmãos. A Bíblia vai dizer que ainda que se eu falasse a língua dos anjos e se não tivesse amor, nada seria. Tem gente que vem para a igreja, fala a língua estranha, pula, pinota, adora, prega, louva o nome do Senhor, mas falta amor no seu coração. Oh, glória a Deus e aleluia. O amor é a fonte principal de Deus sobre a tua vida. Tem que amar, tem que amar, tem que amar o próximo. Glórias a Deus. Aleluia. E a oração de Paulo, ela continua. E no versículo de número 18, Paulo vai dizer: olha, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo. Glória a Deus. Paulo, no versículo de número 18, ele está querendo que nós conheça o tamanho desse amor. Paulo, no versículo 18, ele está querendo que nós, e ele queria também que o povo de Éfeso entendesse o tamanho do amor de Deus. E o amor de Deus é uma coisa tremenda. O amor de Deus é uma coisa infinita, assim eu posso dizer. O amor dele não se acaba, porque se acabasse, tinha acabado lá no Éden, quando o homem pecou e negou o seu nome. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos a criatura mais amada por Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele criou todas as coisas. Livro de Gênesis, capítulo 1 em diante, vai falar que o Senhor, ele criou o céu, criou terra, criou o mar, criou o ar e criou tudo que existe. Criou os animais. Só que a palavra do Senhor, ela vai dizer que nada disso o Senhor, ele fez a sua imagem e semelhança. E o que é que ele fez imagem e semelhança? Foi eu e você. Foi a única coisa que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Deus nos amou tanto de uma maneira que fez: eu vou criar o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. E a Bíblia diz que assim ele nos criou, imagem e semelhança dele. Isso já nos prova o tamanho do seu amor e o quanto ele nos amou. A Bíblia vai nos mostrar também o maior de todos os relatos de amor. Qual é? Enviou o seu único filho para morrer por todos nós. Não foi somente por uma pessoa, foi por todos. A Bíblia diz que Jesus, ele foi enviado como sacrifício, para que a humanidade
fosse perdida, mas fosse salva. João capítulo de número 3, versículo 16. Porque o Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele fez todas essas coisas por causa de mim, por causa de você também. Glórias a Deus. E o interessante de tudo é que tem pessoas que ainda trocam este amor de Deus, ainda querem vender este amor do Senhor, ainda querem trocar o amor do Senhor, ainda querem substituir o amor do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que também tem que ser pregado em nosso meio evangélico, meio cristão. É que tem pessoas que amam mais o que está diante dos seus olhos do que o próprio Senhor Jesus. Infelizmente eu tenho que trazer essas verdades, irmãos. Que tem pessoas que amam mais as coisas que conseguiu conquistar aqui nessa terra do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele tem que estar acima de todas as coisas sobre a sua vida. Oh, glória. Quer ver uma coisa que eu amo tanto a minha esposa? Eu gosto dela, amo demais. Mas se por acaso o Senhor falasse para mim: Emanuel, tu vai largar a tua esposa e vai apenas me amar, eu teria que fazê-lo, porque eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu não posso amar mais o meu irmão, nem a minha irmã, nem os filhos, se mais do que o Senhor. Aleluia. Você está entendendo o tamanho desse amor, irmão? Da mesma maneira que o Senhor te ama, Ele quer que você ame Ele também. Tem gente que ama mais os filhos do que o próprio Deus. Tem gente que ama mais os seus parentes do que o próprio Senhor. Porque eu entendo a facilidade de amar quem nós estamos vendo. É mais fácil a gente amar o que a gente vê do que o que a gente não vê. Mas a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aqueles que não viram o Senhor Jesus, mas creem nele. Eu estou pregando aqui nessa noite para que você entenda que o Senhor tem que estar acima de tudo sobre a sua vida. Tem gente trocando o amor de Deus, tem gente negociando e barganhando o amor de Deus. Quem foi esse? Foi Judas. Judas, ele trocou o Senhor Jesus por algumas moedas. Judas trocou o Senhor Jesus por dinheiro. E até hoje, infelizmente, existem em nosso meio, irmãos, pessoas como Judas, entranhadas e arraigadas dentro das igrejas. Oh, glória. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui nessa noite, irmãos. O Judas não pode prevalecer em nosso meio. O Judas não pode estar sobre nossa vida. Nós não somos Judas. Nós somos povos escolhidos por Deus, homem escolhido por Deus, mulher escolhida pelo Senhor. E o amor de Deus sobre a tua vida tem que estar acima de tudo. Aleluia. Tem gente trocando este amor que Deus dá. E quando eu falo de trocar este amor, irmãos, tem muita gente trocando este amor por bebida, por drogas. Oh, glória. Tem muita gente largando este amor de Cristo por coisas banais, por coisas passageiras, por coisas terrenas. Tem muita gente, irmãos, trocando o amor de Cristo por essas coisas. Oh, glória a Deus. Mas eu sei que ainda existem pessoas, irmãos, que amam a Deus sobre todas as coisas. E ainda que Satanás chegue com os seus pratos sobre a nossa vida, e ainda que o diabo ofereça céu e terra para você trocar este amor, você não vai trocar este amor em nome de Jesus, porque você é povo escolhido do céu. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Infelizmente, irmãos, existem pessoas tão cegas, mas tão cegas pelas coisas da terra, que em muitas igrejas, irmãos, tem entrado a cobiça. Como assim, pregador? Cobiça pelo dinheiro, irmão. Cobiça pelas coisas materiais. Cobiça pelo que pode alcançar aqui na terra.
Mas sabe qual é a cobiça que Deus quer que você tenha? A cobiça por Ele. Cobice Ele. Queira Ele na tua vida, queira Ele na tua casa, queira Ele no teu trabalho, queira Ele aonde você chegar, queira o Senhor. Um dia eu vi um negócio que eu achei triste, horrível, e quase que eu oro para Jesus voltar. Se Deus volta logo e não, volta logo, meu Pai, porque está demais. Aleluia. A gente tem visto tantas coisas ultimamente, irmão, que só Deus, só pela graça. E Jesus está às portas, Jesus está voltando. Um dia eu vi um negócio, irmão, um vídeo. Nesse vídeo era um pastor muito rico, um pastor com a igreja muito grande, irmão. A igreja lotada e cheia de gente. Lotada, que não tinha canto onde ficar pessoas. E esse pastor, ele pega o seu carro. O carro dele era no máximo uma Ferrari. O carro do pastor era uma Ferrari. Ele botou essa Ferrari no meio da igreja. E o pastor dizia para o povo: olha, se vocês tocarem nessa Ferrari, passa a mão com fé nela, que vocês vão ser ricos, vocês vão ganhar prosperidade, que vocês vão ganhar um carro desse também. Eu fiquei olhando, eu digo: misericórdia, Jesus, volta logo, porque já está demais. Aleluia. Eu disse: Deus, volta logo, porque eu já não aguento. É muita coisa que a gente vê. Irmão, eu fico de cabeça quente quando eu vejo essas coisas, sabe? Dá vontade de dar umas tapas. Deus me perdoe, porque, meu amigo, o povo é cego. Pastor, tem muita gente cega, com cobiça no ouro e na prata. Aonde se prega prosperidade tem muita gente, aonde se prega santidade tem pouca. Quando o pastor engrossa o caldo um pouquinho, corre. Oh glória, aleluia. O Senhor não está procurando riqueza em você. O Senhor não está procurando ouro nem prata em você. Quando Ele voltar, Ele não vai olhar para a tua roupa. Quando Ele voltar, Ele não vai olhar para a tua condição financeira. Mas quando Ele voltar, Ele vai abrir o livro da vida e vai dizer: cadê as obras dele? Cadê as obras dela? Eu quero ver o que Ele fez quando estava na terra. O Senhor está voltando, igreja. Vamos nos preparar um pouco mais, jejuar um pouco mais, santificar um pouco mais. O Senhor está voltando. Tem muita gente, irmãos, cobiçando apenas o ouro e a prata. O Senhor não quer ver isso, o seu não, nem meu. Aleluia. Tem muita gente cega dentro da igreja. Mas que nessa noite nós possamos abrir os nossos olhos mais ainda, para vigiar sobre estas coisas. A oração de Paulo para o Éfeso, ou para Éfeso, era esta: que vocês sejam cheios do Senhor, que vocês sejam cheios da sua riqueza, que vocês sejam cheios da sua glória. E infelizmente, nós, como cristãos, irmãos, nós precisaríamos de mais umas 20.000 mensagens como esta que Paulo escreveu, para entendermos o quão grande e o quão profundo é o seu amor e a sua riqueza. Oh, glória a Jesus. Nós precisaríamos de mais mensagens como estas que Paulo nos escreveu, irmãos. Que infelizmente nós somos cegos. Infelizmente nós às vezes não damos ouvido às coisas do Senhor. Infelizmente a gente, mesmo ainda tendo um livro como este, chamado de Bíblia Sagrada, onde está a receita, onde está o segredo de como um cristão ir para o céu, nós ainda erramos e somos falhos diante da sua presença. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque ainda tem crentes que dobram os seus joelhos como Paulo dobrava, e orava agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Oh Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre e pecador. Tem gente orando como judeu, dizendo: muito obrigado, meu Deus, porque eu sou santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito isso e aquilo na minha vida, para os outros, aleluia, ficarem olhando para você. Mas tem crentes assim, irmãos, que ainda dobram os seus joelhos, orando e pedindo misericórdia e graça a Ele. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu tentei entender o tamanho desse amor e o tamanho da riqueza de Deus.
Mas se a gente bater a cabeça na parede, passar 1 ano, 2 anos tentando entender, a gente ainda não entende. Porque este amor e essa riqueza é grandiosa. E alguns estudiosos, irmãos, eles vão dizer que o nosso universo, ele tem cerca de 3 bilhões de anos-luz. 3 bilhões de anos-luz. Ainda assim que acreditamos que o universo ele é infinito. Mas alguns estudiosos, eles falam que o nosso universo ele tem 3 bilhões de anos-luz. Isso é muita coisa. O que é que isso significa? A velocidade da luz, irmãos, ela é 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. Piscou o olho, chegou. Pisquei o olho, estou lá. É muito ligeiro. Mas mesmo assim, para a luz poder chegar até o final do universo, ela teria que viajar 3 bilhões de anos. Olha quanto tempo é isso. É muito longe, é muito grande. E o interessante de tudo é que o Senhor o criou também. E o interessante de tudo é que aonde Deus chegar, Ele pode dizer: isso daqui é meu, foi eu que criei. Aonde Deus chegar, Ele pode dizer assim: essa estrela aqui que bonita, foi eu que criei. Olha o sol, que bonito, foi eu que criei. Olha a terra, foi eu que criei. Olha Júpiter, olha Saturno, foi eu que criei. O Senhor, Ele tem esse poder de olhar para todas as coisas e dizer: foi eu quem criei. E eu digo ainda mais, irmãos, que além dele ter criado tudo isso, isso daí ainda não é toda a sua riqueza, não é todos os seus atributos. Ainda que o Senhor tenha poder para fazer tudo isso, ainda não chegou no ápice do poder de Deus, ainda não chegou no limite do poder de Deus. E a oração de Paulo era: olha, vocês têm que ser cheios dessas coisas, cheio do poder de Deus. A oração de Paulo era fazer com que os Efésios, os de Éfeso, conhecessem o tamanho deste amor, conhecessem o tamanho do seu poder. Glória a Deus. E Paulo falou: olha, no versículo 18: eu quero que vocês conheçam, compreendam o tamanho da largura, do comprimento, da altura e da profundidade deste amor, que exerce todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E o versículo 20: aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é que significa isso? Que às vezes nós colocamos limite em Deus. Às vezes nós começamos a colocar limite no Senhor. Como assim limite, irmão Emanuel? Às vezes a gente ora: será que vai acontecer, Senhor? Será que o Senhor pode fazer, meu Deus? Oh, meu Pai, chega lá, mas com aquela oração raquítica, mesquinha, aquela oração pouquinha. E a vontade que Paulo tinha era com que você entendesse que o teu Deus, Ele pode todas as coisas. E além dele poder, no versículo número 20, ele vai dizer que além de que você pedir ou pensar, Ele pode fazer infinitamente mais. Às vezes a gente pede: Senhor, abre uma porta para mim. A gente está desempregado, pede: Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, me dá um carrinho, pode ser velhinho mesmo, só para mim não dar a pé. Aí o Senhor vai e abre uma porta. Aí quando você entra na porta, você vê: meu Pai, que coisa maravilhosa que o Senhor me deu. Sabe o que é isso? É se cumprir no versículo número 20: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente pensa: Senhor, me dá só isso aqui que eu vou estar satisfeito. Aí o Senhor escancara as portas e acontece um negócio diferente na tua vida. Aí você vai glorificar a Deus, vai adorar a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor fez além daquilo que eu pensava, o Senhor fez além daquilo que eu imaginava, irmãos. E eu creio que o Senhor pode fazer isso na tua vida. Você crê assim comigo? Glórias a Deus. Nós clamamos por Deus, irmãos, com aquela oração pouquinha, mas Paulo, ele quer que você entenda: olha, pode orar com fé, porque o teu Deus, Ele pode fazer além daquilo que você espera que Ele faça. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos.
Por favor, eu quero fazer apenas uma oração aqui com vocês. Porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. E como eu falei, nós às vezes limitamos esse Deus. Nós acabamos entendendo que Ele é limitado, mas não, Deus, Ele é além, Ele é mais, Ele é infinito, Ele tudo pode. Este Deus era o que estava em Jesus Cristo e o que levantou Lázaro da sepultura após 4 dias morto. Aleluia. Esse Deus, irmãos, era o Deus de Elias, na qual Elias orou e cerrou o céu e não choveu mais, através da oração de um profeta. Este Deus é o Deus que Elias orou e Ele fez também chover, porque Deus, Ele tudo pode. E levante a mão comigo em nome de Jesus, que eu quero que você entenda que Deus, Ele tem poder e tem graça para te dar, irmãos. Soberano Deus e maravilhoso Pai, aqui está a tua igreja e o teu povo, meu Deus. Meu Pai querido, as horas já se chegam, ó Pai, para terminar essa palavra. E aqui eu termino, Senhor da glória. Mas eu oro intercedendo ao Senhor por estes que aqui estão e a cada um que aqui está, meu Deus. Que o Senhor possa chegar com a tua graça, com a tua riqueza, com os teus atributos sobre a vida destes, ó Pai. Que o Senhor possa chegar com o teu amor, com a tua glória, com o teu poder, Jesus. E que nós, ó Pai, nessa noite venhamos sair daqui, ó Deus, cheios de Ti. Ó Pai, cheio da tua glória, cheio da tua unção, meu Deus. Que nós não venhamos trocar o teu amor, trocar a tua palavra, trocar a tua presença por coisas banais, Pai. Mas que nós, ó Deus, venhamos sair daqui hoje, ó Deus, sabendo que o Senhor é mais, que o Senhor tudo pode, que o Senhor é amor, que o Senhor, ó Pai, é infinito sobre nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim eu oro, assim eu te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Aqui eu agradeço a Deus, irmão, minha oportunidade. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.